O Mal-Olhado retorna mais uma vez e seria finalmente esse o fim dos membros da família Kito? Tá curioso pra saber o que aconteceu no capítulo 199 do mangá de Dandadan? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Finalmente saiu o capítulo 199 do mangá de Dandadan e seguiu exatamente como eu previa. Quem é o Thanos perto de mim, não é mesmo? Esse capítulo mais uma vez reafirma que o Yuki Nobutatsu é um dos melhores mangakas da atualidade porque os traços dele é completamente incríveis e também dá um aprofundamento a mais nos personagens secundários e utiliza sempre a mesma fórmula dos mangás antigos, sempre deixando uma liçãozinha pra gente no final do capítulo e também, é claro, caprichando nos detalhes. Sem mais enrolação, vamos direto pro resumo completo, depois a gente comenta um pouquinho mais sobre esse capítulo. Esse capítulo começa com o título do capítulo sendo Calmaria após o tufão. A gente recebe primeiramente um painel do Yuki Nobutatsu com toda a devastação do poder gigantesco que Didi utilizou combinando o poder do Zuma. A gente vê que diversos raios obliteram completamente o tufão humano, mas esse infelizmente é um dos menores problemas que os nossos protagonistas estão enfrentando no momento, porque Araya olha para o lado de fora pela janela e vê diversos tubarões ainda afincados diretamente na fuselagem do avião. Ele também fica completamente surpreso, ainda sem acreditar naquele poder gigantesco que ele acabou de ver, até porque ele é simplesmente um humano comum. A cena então corta para Daiki, que está sentado ao lado do Raya, e ele se lembra claramente das palavras do Zuma, dizendo para ele não se preocupar e ficar na casa dele quanto tempo for necessário, até eles darem um jeito de quebrar a maldição. Daiki demonstra muita preocupação, até porque ele está olhando o horizonte e não consegue enxergar Zuma no meio daquela tempestade. E Raya diz que não consegue enxergar absolutamente nada e não faz a menor ideia da onde Zuma esteja. Subitamente então Daiki se levanta e pede para Raya levar ele até a cabine de comando. Raya escuta aquilo sem entender nada e pergunta por que diabos que ele quer ir até a cabine de comando, e ele simplesmente diz: a gente precisa salvar o Zuma, custe o que custar. Raya dá uma olhadinha para ele desconfiado e pergunta ao velhote: cê ficou caduco de vez? Não diga esse tipo de besteiras. O que diabos a gente conseguiria fazer numa situação dessa? Além do mais, você sequer consegue andar direito. Daiki então se lembra de um momento da sua juventude onde seu pai, que era piloto, constantemente respondia suas perguntas sobre tudo que tinha dentro de um avião. Ele então diz com convicção: eu me lembrei, eu consigo pilotar o avião. Raya se mostra muito desconfiado e pergunta pro velhote caduco como diabos ele consegue pilotar um avião, dizendo que aquilo é muito diferente de um jogo de fliperama. E nosso velhotinho diz: meu pai é piloto de avião, ele também me deixou jogar várias vezes aquele simulador de voo de computador. Viu só, meus delinquentes? Jogar videogame salvam vidas com toda certeza, e é exatamente aí que Yuki Nobutatsu brilha em relação aos detalhes. Porque convenhamos, Yuki Nobutatsu poderia deixar somente a Seiko Ayase pilotar o avião, até porque ela é uma personagem bastante conhecida na obra. Qualquer coisa que ela faça, a gente sabe que está dentro das capacidades do personagem, mas Yuki Nobutatsu preferiu queimar alguns quadros do mangá e dar um passado pro personagem recentemente adicionado na sua obra. Isso torna as coisas muito mais divertidas nessa obra, porque nem tudo está ligado diretamente aos protagonistas e antagonistas da obra. Qualquer personagem que apresenta pra gente em Dandadan é extremamente importante nas suas próprias ações. Me fala quanto tempo a gente acompanhou Jujutsu Kaisen e não viu nada, absolutamente nada de aprofundamento em nenhum dos personagens secundários praticamente. A não ser, é claro, os momentos que precisavam descer o Sukuna na porrada. Aí, bom, os secundários serviam pra alguma coisa. Nosso queridíssimo Daiki continua: me desculpe, Raya, eu estive enganando vocês esse tempo todo. Você e os outros são ótimas pessoas, mas eu sou completamente diferente. Não valho a ponto de ser protegido por você ou até mesmo pelo Zuma. Enquanto ele fala isso, o Raya fica ainda mais surpreso e nosso queridíssimo Daiki se lembra ainda mais da sua juventude. Ele então continua dizendo: eu fiz bullying com meu colega de classe. Interrompendo rapidinho vocês nessa parte do capítulo, por que essa questão de bullying é importante nesse arco e no arco anterior? É porque todo o agrupamento do Zuma, os delinquentes da outra escola, são daquele jeito porque eles constantemente sofriam bullying de outros
dos alunos da escola ou dos seus familiares na sua casa. Aí, para fugir daquela realidade, todos os personagens se juntaram num prédio abandonado junto do Zuma e começaram a conviver entre eles, esquecendo praticamente todos os problemas e automaticamente dando pro Zuma a tarefa de protegê-los. Conseguem perceber um aprofundamento no personagem que a gente mal conhece? Voltando pro passado da Iki, ele está conversando com seus colegas e diz que o pai dele é piloto de avião, então ele será piloto em algum momento da sua vida também. Rapidamente, todos os alunos começam a elogiá-lo, até porque ele é um garotinho muito esforçado e dizem que ele consegue fazer tudo constantemente. E é claro, como toda criança idiota, ele olha em direção ao aluno chamado Toru e pergunta pra ele o que ele vai fazer quando ele crescer. Todas as crianças da sala então olham em direção a Toru também e dizem que ele não conseguirá ser absolutamente nada, já que ele não é bom nos estudos e não faz nada direito. Daí que simplesmente diz: bom, no máximo então ele vai catar lixo pela cidade. E aí que a gente recebe o nosso novo personagem favorito dessa obra. Toru olha nos olhos de Daiki e diz: catar lixo da cidade, deixar ela limpa e bonita, pra mim é um ótimo trabalho. Quero saber de vocês, meus delinquentes, como não amar Toru? A cena então volta pra Daiki e ele continua conversando com Araya dizendo: eu menosprezei aquele garoto, mas na verdade ele que é alguém incrível e eu não passo de um fracassado, e isso me irritou bastante. E foi graças a isso que eu sofri esse castigo, não posso nem voltar pra casa que tanto me orgulhava. Percebi o quão tolo eu fui e, pra ser sincero, já achava que morrer assim seria o único jeito e que o meu coração ficaria mais aliviado se eu apenas desistisse. Mas o que eu preciso fazer é pedir desculpas ao Toru. Você, o Zuma e os outros me ensinaram a como viver como uma pessoa, me mostraram o tipo de pessoa que eu quero me tornar. E o que eu quero com certeza é me tornar um homem maneiro, sendo gentil, forte e honesto, assim como todos vocês. Quero me tornar o homem que vai salvar todo mundo quando todos estiverem em perigo, não importa o que aconteça. Após muita determinação desse personagem maravilhoso, a cena corta então para nossa queridíssima Seiko Ayase, que está demonstrando muita dificuldade em ler um simples manual. Ela constantemente fica ofegante e diz que precisa aguentar firme. Então sim, a dor que ela está sentindo no momento com certeza é gigantesca. Lentamente, Seiko Ayase vai perdendo a concentração e perdendo a consciência enquanto diz: eu preciso me esforçar um pouco mais, até porque a Momo está em perigo. Assim que ela está prestes a desmaiar, ela é acordada aos gritos pelo Araya, perguntando se está tudo bem enquanto carrega Daiki pela cabine. Ela pergunta o que diabos está acontecendo ali e ele diz apenas que vão assumir o controle. Seiko Ayase agradece os personagens porque ela estava quase desmanhando e ela pergunta: por que diabos vocês querem assumir o controle? Por acaso vocês sabem pilotar um avião? E Araya revela para Seiko que o pai do Daiki era piloto de avião e ele constantemente treinava nos simuladores de voo. E Seiko diz: vocês estão de sacanagem, por que vocês não me falaram isso antes? Daiki então se senta na poltrona ao lado de Seiko Ayase e começa rapidamente a manobrar o avião. A cena então volta para Serpente Tatsu junto da família Kito, Momo Ayase, Zuma e os demais personagens. E Zuma pergunta se eles conseguiram derrotar o Mano Tufão, até porque ele não está enxergando absolutamente nada, e Didi diz que eles finalmente derrotaram, mas infelizmente perderam o avião de vista e não fazem a menor ideia de como diabos vão voltar pro avião. Até que Momo Ayase interrompe todos os personagens ao perceber que a Minokone está indo para uma direção completamente diferente e ela pergunta para a matriarca da família Kito onde diabos eles estão indo, para ela voar apenas em direção a Shimane. A matriarca da família Kito então diz: não ferra, eu vou levar todos vocês para o nosso esconderijo para que sejam sacrifícios humanos. No mesmo exato momento que ela diz isso, automaticamente a gente vê uma mudança completa no semblante do personagem Didi, exatamente como eu falei pra vocês. Ele então começa a suar frio tentando controlar os seus poderes, mas com muita dificuldade. E a matriarca da família Kito continua distraída dizendo que todos ali, inclusive o Didi, serão sacrificados. Um dos membros da família Kito pede pra mamãe dele prestar atenção e ela apenas diz pra ele calar a boca enquanto ela fala, e no mesmo exato momento, em um painel completamente maravilhoso, um gigantesco tubarão aparece, não estando congelado dessa vez, e engole a Minhocona completamente como se fosse um macarrão, dando tempo somente de Didi, Momo Ayase e os demais personagens pularem dela. A família Kito foi completamente engolida. Todos os personagens então caem em queda livre e Didi
perde o controle completamente, se transformando no mal-olhado. Com ódio nunca visto antes no personagem, ele constantemente mete a bicuda no tubarão, dizendo que vai matar todos os membros da família Quito e grita para todos aparecerem. O tubarão, após receber aquele poderoso chute, é arremessado ainda mais pro alto e nossos personagens continuam caindo em queda livre. Momoyase pergunta pro Zuma se ele tem algum dos guarda-chuvas disponíveis e ele diz que não possui, já que utilizou os dois ao mesmo tempo. Momoyase então utiliza seus poderes para fazer uma espécie de paraquedas, mas precisa que ambos os personagens fiquem parados e como o mal-olhado é uma criança, você já sabe exatamente o que ele faz. Ele fica constantemente metendo a bicuda no Zuma, dizendo que somente ele quer ficar naquele local e fica extremamente feliz porque ele está voando a primeira vez na sua vida. Momoyase utiliza seus poderes, faz uma espécie de paraquedas, mas ele não funciona já que ela está utilizando uma única mão, já que tem que segurar os dois personagens idiotas que não param de brigar constantemente. Já perdendo as esperanças, ela olha ao longe e percebe que o avião está voltando em altíssima velocidade. A cena então volta para a cabine e nossos personagens estão pilotando o avião perfeitamente até que Seiko consegue visualizar eles, junto do auxílio, é claro, da melhor personagem dessa obra maravilhosa, Vamola, que utiliza os poderes do seu traje para localizar todos os personagens, dando exatamente a localização deles para que Seiko Ayase faça o reconhecimento. Momoyase então espera o momento certo e utiliza seus poderes para agarrar o avião, ainda é claro, repleto de tubarões completamente congelados e com a sua turbina completamente destruída. E o capítulo se encerra exatamente aí, com todos os nossos personagens indo em direção a Shimane. Com toda certeza um ótimo capítulo, sendo mais focado, é claro, nos diálogos e revelando coisas extremamente importantes, inclusive um pouco mais dos poderes da Vamola e também, é claro, dando aquela profundidade nos personagens secundários, que é sempre bom. E foi exatamente como uma das pessoas falou que seria nos comentários: a família Quito seria arremessado pro alto exatamente igual a equipe Rocket. Maravilhoso esse capítulo, deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante, e também, é claro, ver os nossos outros conteúdos que são maravilhosos. No mais é isso, Narkin diz tchau!